Evangelho, quarta-feira da 25ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí. E daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 25ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega o 9º capítulo do Evangelho de São Lucas, em seus primeiros versículos. O texto de hoje, como acabamos de ouvir, é a missão dos 12. E como falamos nesses últimos dias, Jesus chama os 12 para um momento de maior intimidade. Sempre que Jesus deve falar ao coração deles ou confiar-lhes algo de grande importância, faz de maneira reservada. Vê como é importante, meus irmãos, como falávamos ontem a respeito da intimidade e do espaço de recolhimento na oração. As coisas, digamos assim, eu não gostaria de usar a expressão mais fortes, porque tudo aquilo que o Senhor fala é forte. Dá a impressão às vezes de que existe uma gradualidade, mas quando o Senhor vamos colocar assim, deve nos falar algo que de grande relevância sobre a nossa vocação, Ele não fala em um momento de agitação. Ele fala no recolhimento da oração. Veja que a missão dos 12 está diretamente ligada àquele chamado. Se pegamos ontem o texto da vocação de Mateus, e aquela imagem tão bonita de São Beda Venerável, né? Eu, pelo menos, achei muito bonita. Que logo após o primeiro ato de Mateus, ao responder o Senhor, ao abraçar o Senhor, ao corresponder à voz de Cristo, foi levar uma multidão de pecadores e de publicanos até Ele, para que também eles tomassem parte nesse banquete e pudessem oferecer ao Senhor pratos deliciosos, no caso, o coração deles que buscava a salvação que vem de Deus. Olha que espetáculo, isso é fantástico, né? Como é bonita essa imagem, mas imaginem só que ali naquele momento o Senhor já havia pensado o que hoje ouvimos no Evangelho, mas Mateus, assim como os outros, ainda não estavam preparados para essa nova chamada que o Senhor ia fazer, para estarem em intimidade e o Senhor pudesse falar ao coração deles. O texto de hoje é um desdobramento daquele segmento vocacional que Mateus declarou ontem com a narrativa que nós ouvimos do texto de São Mateus, capítulo 9 também, a respeito de sua vocação. Então, no seu itinerário, o Senhor o chamou uma e tantas outras vezes a um espaço de maior intimidade, porque ali, de maneira predileta aos olhos de Deus, Ele nos fala sobre a nossa vocação. Todo aquele que quer ouvir o Senhor, que nos orienta sobre a nossa vocação, que nos conduz na nossa história vocacional, Senhor, por onde devo seguir? Senhor, como devo conduzir essa vocação que o Senhor me concedeu? O único caminho pelo qual poderei participar da plenitude da tua felicidade? O Senhor vai nos dizer no recolhimento da oração,
no momento de intimidade entre nós, é que eu lhe falarei ao coração e lhe conduzirei. E a gente aqui recupera a imagem do profeta Ezequiel, sobre o pastor que cuida de suas ovelhas. Eu mesmo cuidarei do meu povo Israel. Esses dias na liturgia das horas, no tempo ordinário, estamos acompanhando o belíssimo texto de Santo Agostinho, ele é longo, ele é bem longo, que fala sobre os pastores. E todo o texto é em paralelo ao texto do profeta Ezequiel. E Santo Agostinho escreve aos bispos, aqueles que se encarregam, juntamente com os bispos, de cuidar do rebanho de Cristo. Mas essa é a imagem do Senhor que tanto nos ama, que na intimidade nos fala ao coração. Isso é importante porque não só a vocação religiosa, a vida consagrada, mas cada um dos pais e mães que também foram chamados à vocação da maternidade e da paternidade para conseguirem conduzir bem a sua família no itinerário de santidade, precisam ter claro isso e precisam desejar esse momento de frequente intimidade com o Senhor. É claro que na nossa vida acontecerão momentos ápice, onde nós viveremos ou no retiro espiritual ou no recolhimento durante um dos tempos fortes do ano litúrgico, uma experiência mais intensa de escuta da palavra e de recolhimento na oração. Mas é fundamental que nós possamos construir juntos, como família, esse espaço, especialmente no dia de domingo, na celebração da Santa Missa. Às vezes vamos para a missa, por exemplo, muito dispersos, mas uma preparação prévia no dia anterior, onde a gente possa, em algum minutinho do sábado, ou então no domingo de manhã, dependendo do horário que a gente vai à Santa Missa, ler o texto bíblico, ler os textos da Santa Missa. Hoje temos a oportunidade de ouvirmos juntos a meditação do Evangelho daquele domingo. Isso tudo nos ajuda e nos prepara para essas ocasiões de intimidade com o Senhor. A meditação diária, como fazemos, que nos introduz nesse itinerário da semana, né? Que está sempre diretamente ligado ou ao domingo anterior, ou nos orienta ao domingo que está por vir, ou muitas vezes conecta o tema dos 2 domingos, como temos visto com frequência, é uma preparação importante, é uma disciplina oportuna para que o nosso coração esteja de prontidão para esse tempo de intimidade com o Senhor. Para que a gente tenha as 2 virtudes que ontem falávamos, vocês lembram? A respeito de São Mateus, né? Um coração capaz, ou melhor dizendo, um coração que está cheio do temor de Deus e, ao mesmo tempo, um coração que, na humildade, reconhece sua condição e ora, e se apresenta diante de Deus para estar com Ele recolhido em oração. Então, essas 2 virtudes são fundamentais para que a gente viva essa disposição interior à intimidade. E é ali que o Senhor vai nos convocar, em um belo dia, a um momento de maior recolhimento com Ele. E diz o texto bíblico, Deus deu-lhes poder, ou seja, quando o Senhor lhes chama, esse mesmo texto nós já tivemos a chance de meditar em Marcos e também de meditá-lo na narrativa de Mateus. Os 3 evangelistas escrevem a respeito da missão dos 12. E cada um dá um enfoque diferente. Vocês lembram ontem, quando nós falamos sobre os animais do livro do Apocalipse, ou melhor dizendo, os seres do livro do Apocalipse que representam cada um dos evangelistas? Pois bem, lembram que falamos a respeito de Lucas, que era a figura humana, né? Olha que interessante. Enquanto Marcos, que tem sobre si a figura do leão, que fala do poder e da autoridade soberana de Cristo, Cristo, Filho do Deus vivo, Marcos dá o ênfase na sua narrativa à autoridade de expulsar e submeter as forças infernais. Enquanto Lucas dá a ênfase, como nós vamos ouvir lá no finalzinho do 6º versículo, a ênfase a operando curas por toda parte.
Não aparece aqui na última narrativa que expulsaram os demônios ou os espíritos malignos os obedeciam. Lucas, não porque não tenha acontecido, é claro que aconteceu, porque tratam-se dos sinais messiânicos e trata-se da autoridade de Cristo com a qual eles são investidos, o que significa que os infernos se dobram diante dele e obedecem o poder de Cristo Senhor. E também a cura e o anúncio da Boa Nova são os três elementos: a pregação, a cura, ou seja, os milagres, e a submissão da força das trevas, a submissão do demônio ao poder de Cristo Senhor, ao seu soberano nome. Mas em Lucas, a ênfase vem dada à cura, ao cuidado com aqueles que sofrem. Tão delicado isso, né? A gente não tem a chance de todo dia ouvir, de ouvir com tanta frequência assim, essas particularidades entre um texto evangélico e outro, entre uma narrativa e outra, que faz o nosso coração ganhar uma sensibilidade a mais. Como é bonito descobrir e como faz bem descobrir essa sensibilidade de cada um dos evangelistas na hora de anunciar a boa nova do Senhor e de nos dar o conhecimento a respeito do Evangelho. Então diz o texto, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. Ali está marcada a autoridade do Senhor. Bem como, e coloca já em quase, coloca em igualdade, não para diminuir um ou exaltar o outro, mas para dar-nos o foco sobre essa beleza, bem como para curar os doentes. E enviou-os a proclamar, estão aqui os três elementos, perceberam? A proclamar o reino de Deus e repete, e a curar. Olha que maravilha! A cura vem feita, como já tivemos a oportunidade de referir, sempre no Evangelho de Lucas, a cura aparece na dupla realidade, que às vezes a gente ignora ou faz um eclipse, deixa uma subentendida, a cura espiritual e a cura física. A cura espiritual se refere ao perdão dos pecados e, por fim, a submissão do poder das trevas que possa oprimir a vida de um dos filhos de Deus. Então significa submeter o demônio em suas avexações, opressões e possessão. Essa e o perdão dos pecados, essa é a cura espiritual, que é marcada pela ação sobrenatural do Senhor, e a cura física, ação extraordinária, natural e sobrenatural do Senhor, sobre os males do corpo. Ou seja, a cura de uma cegueira, a cura de uma mudez, a cura de uma enfermidade sobre as pernas ou qualquer outra enfermidade física. E que nós sabemos que se relaciona muitas vezes com o elemento espiritual, como o próprio Evangelho aponta para a gente. Então, o Senhor é soberano e veio nos curar de tudo aquilo que nos leva à morte. Aí nós vamos dizer, mas Padre, o que nos leva à morte em especial são as curas, são as doenças espirituais. Sim, de fato, a morte eterna vem por conta do pecado, é verdade. E as forças infernais colaboram ao máximo e se unem estreitamente e com muita eficácia para tentar levar o homem para longe de Deus, para longe do Evangelho, como vimos na parábola. Vem e tenta tirar a palavra dele para que ele possa precipitar no desespero e na morte. Então, a cura espiritual tem uma relevância muito grande, o cuidado que o Senhor exerce por nós em nos livrar da opressão do inimigo, mas ao mesmo tempo de nos entregar a palavra de Deus e de nos levar a perseverarmos no conhecimento e na intimidade com essa palavra. Obviamente, hoje nós temos também os sacramentos que nos são entregues para a cura espiritual. Porém, os sofrimentos físicos também podem nos levar a desmoralizarmos da vida espiritual. Lembra que nós fizemos essa meditação lá atrás? Como um sofrimento físico pode acabar nos levando a
desacreditar na misericórdia de Deus, pode nos levar a desistir da oração. E na época que fizemos essa meditação, pegamos a referência dos santos. E na época, se não me engano, foi Santa Rosa de Lima, que pegamos como referência, ela e outros que viveram tantos sofrimentos e dificuldades, e apesar de todos esses sofrimentos e dificuldades, sempre permaneceram unidos ao Senhor. Ou seja, cada uma das limitações e dos sofrimentos físicos que aconteceram em suas vidas foram sempre lidos e vividos à luz da fé. Foram suportados e enfrentados mediante o testemunho da caridade oferecido pelos irmãos que por eles se fizeram socorro e eles, que recebendo esse socorro, cantaram ação de graças a Deus pelos seus inúmeros benefícios e pela sua infinita misericórdia. Como é bonito, né? Como a nossa igreja é linda. Assim avança o Evangelho, assim anunciamos o Evangelho. O anúncio também se realiza no cumprimento das obras. Antes, ele se torna completo com o cumprimento das obras de misericórdia, com o cumprimento das obras de caridade. Por isso, os discípulos, investidos da autoridade, revestidos da autoridade do Senhor e do poder que vem dele, cumpriam as obras de caridade, livrando os homens das insídias e da opressão diabólica, curando de suas enfermidades e anunciando a ele a boa nova do reino dos céus. E o Senhor diz aos seus discípulos para não levarem para a viagem nem bastão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, tampouco duas túnicas, ou seja, de estarem completamente entregues à providência divina. O que não significa deixar de ser prudente. E o que não significa, tampouco, viver como um aventureiro inconsequente. Às vezes a gente olha de maneira imediata no texto, com os nossos, vamos dizer assim, com os nossos olhos. Estamos diante de uma composição semítica, ou que normalmente se usa um semitismo, uma forma de escrever própria daquele período histórico. Vamos definir dessa forma, que é uma forma um pouco mais simples, ainda que não seja precisa. Mas nós olhamos com os nossos olhos e com a nossa sensibilidade ocidental, que está num quantitativo dos itens da lista de necessidades, enquanto a forma como o texto nos é apresentado em negativo não significa simplesmente o não ter aquilo, mas ter a preocupação sobre essas coisas apoiada numa outra resposta que não seja a minha própria providência. Eu providencio aquilo que me serve e deixar-me nas mãos de um outro que não deixará faltar essa providência. Não significa, então, deixar de providenciar, significa colocar a espera dessa providência nas mãos de um outro. Padre, mas concretamente seria um deixar de providenciar? Sim, mas o ponto a qual o estilo linguístico nos chama a atenção é que existe um outro que providencia, uma outra providência além daquela que pode ser fruto do meu zelo pessoal. A providência que vem do alto, aquele que conhece os fios de cabelo da nossa cabeça e nenhum deles cairá sem a sua permissão. Se lembram do texto? É o mesmo conceito. Existe um outro que pensa a cada um de nós, que pensa as nossas necessidades e que virá em nosso socorro. Em outras palavras, o evangelista está dizendo: parte em missão e o Senhor nos defenderá. Guarde a sua palavra e Ele nos guardará. Preocupe-se das coisas do Senhor e Ele cuidará de ti. E Ele se preocupará de tudo aquilo que é necessário por ti. Todo aquele que amar mais pai, mãe, filhos, terra, propriedade, do que o Senhor não é digno dele. Mas todo aquele que amar o Senhor e desprezar essas coisas significa não atribuir a elas um valor de precedência em seu coração, mas
tê-las consigo como dom do Senhor e não como tesouro de sua vida. O tesouro da minha vida é ter o Senhor. Por Ele terei todas as coisas. Por meio dele serei um zelador de tudo o que me for confiado. Ter Ele como tesouro. Em outras palavras, existe um outro tesouro ao lado daquilo que muitas vezes queremos fazer como tesouro nosso. E é esse tesouro que Deus nos propõe, o tesouro que merece ser escolhido por nós. E as outras coisas, o Senhor cuidará delas. Elas não estão no centro da nossa vida. Da mesma forma, a missão nos é entregue. Abrace a missão. Siga a missão que o Senhor nos entrega. E o Senhor cuidará de tudo aquilo que serão as nossas necessidades. Cuidemos do que o Senhor nos entrega e Ele cuidará de nós. Então, essa imagem da providência que cuida de nós está diretamente associada ao homem que tem a coragem e a força de escolher tudo de Deus. Perceberam? As duas coisas não se separam. Confiar na providência significa escolher tudo de Deus, ou seja, escolher aquilo que Deus me entrega. Aquilo que Ele diz, toma, Fábio, agora eu coloco isso nas suas mãos e é o que você deve cuidar. E tomando aquilo nas mãos e entregando-se por aquilo, escolhendo o que o Senhor entrega e entregando-se por essa escolha, todas as necessidades que surgirem, não se preocupe, elas são pensadas pelo Senhor, porque o Senhor jamais te entregaria algo sem cuidar de ti. Ô meu irmão, minha irmã, olha essa frase que você acabou de ouvir, presta atenção nela. Que ânimo que ela traz nos momentos difíceis em que a gente está conduzindo a nossa casa, a nossa família. Às vezes, os momentos na nossa vida familiar se tornam muito tensos. Às vezes enfrentamos tempos realmente complexos e de grande sofrimento e de grandes exigências. E nos damos conta que aquilo faz parte de tudo que o Senhor nos pediu para receber, pois nos entregou o nosso filho, a nossa filha, os nossos filhos, a nossa família. E Ele não entregaria tudo isso a nós sem cuidar de nós. Então é hora da gente pedir, ao invés de pedir, alivia Jesus, ao invés de pedir, deixa-me fazer de outro modo, Jesus, é hora de dizer, cuida de mim, Jesus, por favor, o Senhor prometeu e eu preciso dos teus cuidados. Mas eu não abro mão em nem 1 milímetro de abraçar e de me entregar pela família que o Senhor me deu e que eu escolhi. Tomar como meu tesouro e fazer ser sua. Eu escolhi a Ti, Senhor, amando essa família porque me entregastes. Mas agora eu preciso, cuida de mim, Jesus. Porque o Senhor não me entregaria um tesouro como esse, caro ao Teu coração, junto com o Teu coração, não entregaria em minhas mãos sem cuidar de mim. Cuida de mim, Senhor. E na continuação, no versículo 4, o Senhor fala aos seus discípulos, em qualquer casa em que entrardes, permanecei ali até vos retirardes do lugar. O que significa que o itinerário no anúncio da Boa Nova é um itinerário que tem o seu tempo, mas que tem também um significado pela sua presença. O que isso significa dizer, Padre? Significa que a vida, a caminhada em Cristo, tem os seus tempos. Tudo tem um início, tudo tem uma conclusão. Os tempos difíceis começam e terminam, os tempos bons começam e terminam, os desafios começam e terminam. Que bom, que os problemas começam e terminam. O problema é que depois começam outros, mas vão terminar também. Mas assim como a sabedoria começa e vem, oferecida por Deus para superarmos um problema, e ela não termina, ela permanece em nós e depois ela cresce.
de maneira que tudo aquilo que o Senhor nos entrega e nos edifica, nos acompanha. E em cada tempo vamos receber um pouco mais daquilo que Deus reservou para nós. E em cada tempo teremos que, digamos assim, suportar o seu começo e o seu fim. Mas esteja seguro, ali, naquele tempo da permanência, em qualquer casa em que entrardes, permanecei ali até que vos retire do lugar, até que se complete o tempo. E o que acontece quando o discípulo permanece ali, dentro daquela casa, no tempo em que ele entra até o tempo que ele sai? O que acontece ali dentro? Eles celebram a alegria da Boa Nova, eles crescem na fé, eles dividem os sinais da graça de Deus, eles crescem em sabedoria e vida. Assim também, em cada tempo da nossa vida, que começa e termina, o Senhor estará conosco e nesses tempos cresceremos em sabedoria e vida. Na continuação do texto, no versículo 5, quando aqueles que não vos acolherem, ao saírem da cidade, sacudi a poeira dos pés em testemunho contra eles. Também acontecerá de não sermos acolhidos. Também acontecerá de muitas vezes a palavra do Senhor não encontrar espaço sobre a vida do outro, o que não permitirá a nós a possibilidade de uma verdadeira comunhão, porque a comunhão do cristão com o outro se passa sempre por Cristo, com Cristo, em Cristo, ou nos leva para Cristo. Então, se não há espaço para o acolhimento daquilo que vem do meu Senhor no coração do outro, também não há espaço para a minha presença. Não temos o que dividir. Podemos falar de muitas coisas, mas dividiremos pouco a vida. A vida se torna uma riqueza a ser partilhada e dividida quando Cristo é o nosso tesouro. Se o outro não tem o interesse por tomar para si esse tesouro que é o Senhor, o tempo se completa e não temos a chance de crescer em vida. Então, sigamos. E o sacudir as sandálias, também um gesto semítico, é um sinal dessa separação, dessa não comunhão que ficou por conta daqueles que não acolheram o que vem do Senhor. E aqui eu queria aproveitar para completar hoje com a nossa meditação, já estamos chegando perto do nosso tempo, com o testemunho de São Maurício. Então, parabéns a todos aqueles, assim como ontem, quem tem o nome de Mateus, ontem um dia especial para fazer memória do seu nome e para rezar ao Senhor agradecendo, porque temos um intercessor com esse bendito nome, que é o evangelista e apóstolo São Mateus. Também aqueles que se chamam Maurício. Se você não sabia e se chama Maurício, hoje a igreja celebra a memória desse mártir do 3º século. Tem essa particularidade que faço atenção. Maurício foi um importante comandante das legiões romanas. Ele comandou a famosa legião tebana, a legião que fez as principais conquistas no Egito. Só que esses homens, Maurício e seus companheiros, os oficiais de comando, conheceram também a vida dos cristãos do Egito. Não se esqueçam, meus irmãos, os primeiros grandes monges do cristianismo, eles começaram na região do delta do Nilo. Então, os grandes padres da igreja dos primeiros séculos, em sua grande parte, eram egípcios. E ao conhecerem o cristianismo, se converteram e aconteceu algo de extraordinário. E é tão bonito isso. Se convertendo ao cristianismo comandante e os seus principais oficiais, toda a legião terminou pouco a pouco se convertendo também e todos se tornaram cristãos. Essa foi uma das legiões de maior destaque, seja de glórias militares e seja de ação militar em campo de batalha. No período do governo de Diocleciano, 286, eles atuavam na região que hoje nós conhecemos como a Suíça. E naquele período, por conta da oposição ao cristianismo e da dura perseguição deflagrada por Diocleciano contra os cristãos, para reafirmar a fé,
nos deuses romanos e para impedir que o cristianismo se propagasse entre as fileiras dos militares romanos, obrigou-se todos a oferecerem um sacrifício aos deuses romanos. E Maurício, como comandante da famosa e legendária Legião Tebana, se opôs a oferecer o sacrifício aos deuses. E não apenas ele, seus oficiais e todos os seus soldados. E o que aconteceu? A inteira legião foi executada, se tornou mártir, juntamente com o seu comandante, que tinha um coração enorme e se tornou um grande homem de Deus. Nenhum deles recusou ao tesouro que Cristo se tornou na vida deles e se dispuseram a perder tudo para não perder Cristo. Todos os tesouros dessa vida, assim como São Mateus ontem nós vimos, eles se dispuseram a perder, porque encontrando Cristo, sabiam que ali estava tudo o necessário. Ali estava a eternidade. Então, citando o testemunho desses nossos irmãos que entregaram, que derramaram o sangue por amor a Cristo, aproveito para somar essas palavras da instrução monástica de São Columbano Abade. É uma instrução muito bonita que nos apresenta Cristo como fonte de vida para todos nós. Então, os discípulos partiram anunciando a boa nova do Evangelho, curando os enfermos. Eles expulsaram os demônios e dessa forma levaram a pura água viva. E todos aqueles que beberam dessa fonte se tornaram também fonte de água viva. Ouçamos. Tu és, ó Deus, nosso tudo. Das instruções de São Columbano Abade. Irmãos, sigamos a vocação que nos chama da vida para a fonte da vida. Fonte não apenas de água viva, mas da eterna vida. Fonte de luz e de claridade. Dela tudo provém, sabedoria e vida, luz eterna. Autor da vida é fonte da vida. Criador da luz, fonte da luz. Portanto, desprezando o que se vê e ultrapassando o mundo até as alturas dos céus, busquemos quais peixes muito inteligentes e espertos a fonte da luz, a fonte da vida, a fonte da água viva, para bebermos a água viva que jorra para a vida eterna. Quão doce é a fonte da água viva, donde nunca falta a água que jorra para a vida eterna. Ó Senhor Jesus, Tu és esta fonte, sempre, sempre desejável, sempre a ser bebida. Dá-nos sempre, ó Cristo, Senhor, desta água, para que também em nós haja fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Grande coisa peço, quem é que o pode duvidar? Mas Tu, Rei da Glória, sabes dar grandes coisas e grandes coisas prometestes a nós. Nada maior do que Tu. E Te deste a nós, Te deste por nós, Te deste por inteiro, Senhor. Rogamos-Te, então, que conheçamos o que amamos, porque não Te pedimos dar-nos nada além de Ti, Senhor, pois és o nosso único tesouro. Tu és o nosso tudo, Jesus, nossa vida, nossa luz, nossa salvação, nosso alimento, nossa bebida, és o nosso Deus. Rogo-te, ó nosso Jesus, inspira nossos corações com aquela brisa de Teu Espírito e fere as nossas almas com Tua caridade. Que cada uma de nossas almas possa, na verdade, dizer: mostra-me, ó amado de minha alma, porque estou ferida de amor e desejo a Ti. Desejo, Senhor, que se agrave em mim esta ferida em meu peito. Feliz a alma que assim foi ferida pela caridade. Esta busca a fonte, esta bebe e, no entanto, sempre tem sede, bebendo e sempre aure, desejando, aquela que sempre bebe sedenta. Assim sempre busco, amando, aquela que se cura ferindo. Que Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, bom médico, eficaz,
se digne ferir com a chaga da salvação o íntimo de nossa alma. A Ele, com o Pai e com o Espírito Santo, pertence a unidade, o poder e a glória, agora e pelo século dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Maurício e seus companheiros mártires, e pela intercessão de São Columbano Abade e da Santíssima Mãe de Deus, Rainha dos Mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.